meus amigos, boa noite. Estamos de volta agora para bater um papo com a professora. Olha, já está na área. Vamos chamar a professora aqui para bater esse papo. Boa Ó, noite, professor, tudo beleza, professora? tudo jóia, graças a Deus. E você? Que bom. Tá dando para ouvir direitinho aí? Tá um pouco abafado, e o seu? Pronto, deixa eu ver se deu uma melhorada aqui. E agora, tá ótimo? Tá bom? Tá razoável? Melhorou, melhorou. Professora, queria te agradecer, tá? Por aceitar o convite para esse bate-papo aí, meio informal, mas que seja produtivo para todos nós. Com certeza. Eu também agradeço a oportunidade. É sempre bom estarmos levando, né, mais conhecimento à nossa comunidade, né? Tá sempre expondo o que nós estamos realizando, o que estamos fazendo em prol. Verdade. Professora, eu queria que a senhora iniciasse o bate-papo. Ó, já chegou uma amiga nossa aí, ó, Flávia Ramos. A senhora conhece essa figura ilustre? Ah, sim. Boa noite, Flavinha. A minha amiga de longas datas, uma grande amiga, Gente fina demais, né? com certeza. Eu queria que a senhora iniciasse falando um pouquinho da sua história de luta. Que eu estava ouvindo um bate-papo da senhora e achei muito bonito as suas, a sua trajetória, as suas lutas, mas eu quero que a senhora fale um pouquinho do início, aquele início de escolha, o que fazer da vida, o que pretendia com a escolha pela graduação que a senhora iniciou. Na verdade, a minha escolha justamente pelo curso de farmácia foi algo que eu já vim, digamos assim, uma coisa meio que encaminhada, porque minha mãe é farmacêutica, né? Ah, Então, o que que acontecia? Quando eu saía da escola, eu estudava no Colégio Divina Providência, e aí quando eu terminava, né, as aulas lá, eu ia para o laboratório de minha mãe, na época, o ACI, Análises Clínicas de Itabuna, que hoje em dia já não está mais com a gente, já tem alguns anos, né? E eu ia para lá, ficar acompanhando, esperando para poder ir para casa, né? Para ela terminar a rotina dela e me levar para casa. Aí, nesse interim, eu ficava observando, né? Nas férias, eu ia ajudar na recepção, ficava na recepção, ajudando, digitando, né? Datilografando na época. E aí, eu fui pegando paixão por aquilo. Às vezes eu via, minha mãe já ensinava também, às vezes eu ia para, na época, UESC, né? FESP, UESC, e aí sim. ficava lá brincando pelos corredores. Então, sempre tinha contato com o microscópio, né? Então, acabou desenvolvendo a paixão pelo lado das análises clínicas. Isso é muito bom, né? Já está fazendo o que gosta. Teve algum momento que a senhora se decepcionou, quis mudar de rumo? Olha, já aconteceu, assim, eu não quis mudar de rumo, mas já aconteceram algumas vezes da gente se sentir frustrado em Sim, relação à nossa atividade. Porque, assim, entenda, eu não estou falando mal, de hipótese sim, sim, alguma. Mas, assim, sim. a gente vê muitas pessoas falando sempre assim: ah, a clínica é soberana, a clínica é soberana. É um ditado que sabe, é muito Sim. importante, imponente, né? Que você vê que as pessoas colocam muito. Todavia, não é bem assim, sabe? Em alguns momentos, eu concordo que às vezes a clínica pode ser soberana. Porém, existem outros que você está diante de uma clínica que ela é similar e que você só consegue chegar, digamos assim, àquele veredito, chegar a elucidar a sua dúvida, ou seja, a ter um diagnóstico através do exame laboratorial. E o que a gente nota é que, às vezes, esse exame laboratorial, muitas vezes, ele não é valorizado como ele deveria. Às vezes você sente falta do elo, né, justamente do profissional médico com o profissional biomédico, farmacêutico, o indivíduo que está ali no laboratório. Então existem, né, às vezes. Então, às vezes você se sente um pouco impotente frente a isso, principalmente para quem gosta de estudar. Verdade. A senhora migrou também para o ensino, né?
Como é que aconteceu isso na sua vida? O ensino, quando eu terminei minha graduação, eu tinha tido duas experiências em relação ao ensino. Eu fui monitora, de duas disciplinas, hematologia clínica, que inclusive hoje é minha cadeira, e microbiologia de alimentos, na minha segunda graduação. E aí, diante do exposto, assim, eu gostei da experiência, mas eu vou ser bem honesta com você, não era aquilo que eu dizia assim, eu quero sair daqui da universidade e vou ser professora. Não, eu estava saindo e eu vinha para assumir o laboratório que era de minha mãe, né? E ela estava Uhum. passando para ficar apenas com dedicação exclusiva na UESC e eu ia ficar à frente do laboratório. Quando surgiu a oportunidade, surgiu uma seleção para professor substituto na UESC, e assim, concomitantemente, assim, eu estava terminando minha pós-graduação, tinha terminado uma pós-graduação. E aí eu prestei essa seleção. No que eu prestei, eu passei. Eu- E aí comecei a lecionar. No que eu comecei a lecionar, eu peguei gosto pela coisa, peguei paixão mesmo. É muito bom, Você né, o seu apaixonou, né? contato com os alunos, você, o dia a dia, né? Você sempre se sente motivada, tá buscando, tá estudando, a ir mais longe. Aí, a partir daí, foi que eu fui atrás, justamente como eu abracei a docência, eu fui atrás de mestrado, para fazer o mestrado, o Isso. doutorado, cheguei a passar no concurso da Universidade Federal da Bahia em Conquista, mas aí eu cheguei a assumir, mas depois eu pedi exoneração e resolvi ficar na UESC. Apareceu o concurso da UESC, eu tinha feito, e aí fiquei como efetiva lá. Maravilha, né? Eu estava vendo o currículo da senhora, é só um pedacinho aqui, é uma coisa de cinema, né? Doutorado em saúde pública, pela USP, uma das melhores entre as melhores. Mestrado, né? Aí tem uma vasta de especialidade que deixa realmente a pessoa, a família orgulhosa. Conte um pouquinho dessa experiência entre a senhora fazer construir essa trajetória e a sua vida familiar. Foi muito conflitante? Às vezes você acaba deixando um pouco, né? Eu sinto isso ainda hoje em dia, porque eu tenho o meu filho tem atualmente 12 anos de idade, e não tem jeito, eles acabam cobrando demais, você às vezes não tem aquele tempo que você gostaria de ter para estar presente, mas aí o que é que a gente faz? A gente compensa em dar qualidade, né? Às vezes você não tem uma Isso. quantidade que você gostaria de ter por questões justamente de trabalho, por questões de estudo, mas aí você tenta compensar justamente em termos de qualidade, né? Maravilha. Para seu filho, para seus pais, e assim eu me dedico muito a eles, assim, geralmente fins de semana eu sempre estou dando aquela atenção, vou para lá para ficar com eles, né? É sempre Acaba ajudando. balanceando, né? Agora vamos entrar num tema que eu acho muito interessante. A atuação da UESC no diagnóstico do SARS-CoV-2, né, a partir dos RTs e PCR. Explica para nós, primeiramente, o que é o RT e PCR. Olha, o RT-PCR é a reação cadeia polimerase, né? É o nome da sigla, em tempo real, Sim. né? É o real time. Esse teste de diagnóstico é o teste padrão ouro para diagnóstico do SARS-CoV-2, né? Da Covid-19, da doença Covid-19. Então, o que é que acontece? Ele identifica o RNA do vírus, certo? Então, ele é aquele teste diagnóstico que ele vai dizer se você está, naquele momento, com a doença ou não, Sim. né? Se você está com o vírus ou não. Não vamos falar com a doença, porque tem pessoas que são assintomáticas, pode acontecer, Sim. né? E está Ah, com positividade. Diferente aí do caso desses testes sorológicos que são feitos, né? Os testes sorológicos isso. que a gente vê, tanto o teste rápido, como aqueles do laboratório que fazem a coleta do sangue, eles são para diagnosticar os anticorpos. Então, ele vai diagnosticar o anticorpo que o seu organismo, que o seu corpo produziu contra o vírus.
Então, por isso que você vê o anticorpo IgG e o IgM. Né? No caso, o IgM, quando você tem um IgM positivo, mostra que o indivíduo tem a doença naquele momento. E quando ele tem um IgG positivo, indica que ele já teve. Se você tem os dois, significa que você nem está em curso também, mas que já está um pouquinho mais adiante. Então, já é diferente. Né? Outra coisa que é diferença, também tem diferença em relação a esses testes, é que o RT-PCR ele tem assim, uma grande sensibilidade, uma grande especificidade. E aí você aplica esse teste, a gente faz a coleta com suave nasal, né? Aquele nasofaríngeo, que vai, ou cotonete, né? Como o pessoal coloca, que você introduz e faz a coleta de ambas as narinas, para poder fazer a detecção do vírus. Esse exame, o que se preconiza, né, dentro da literatura, é que a coleta seja feita do terceiro dia de sintomas até o 11º dia de sintomas. Já no caso, a detecção de anticorpos através da sorologia, através do teste rápido, o que é que acontece? Ele é indicado para que seja realizado na bula, no kit, tem dizendo do 7º dia em diante. Só que quando nós vamos ver na literatura científica, nas publicações científicas, a gente observa que nos trabalhos publicados sai de 50% de positividade para 90% de positividade quando você aplica esses testes a partir do 11º, 14º dia. E o que é que a gente vê de limitações, né, em relação a eles? É que o RT-PCR é um teste maravilhoso, é o padrão ouro, realmente, que você identifica aquele momento, que você, quando identifica, você isola aquele indivíduo, você consegue conter, diminui potencial de transmissão, enquanto que os testes sorológicos, você sempre está olhando uma coisa meio que para trás, né? Você já pega um pouco atrasado o teste, tem que ter cuidado no momento da aplicação dele, se está no momento correto. Outra que a gente está tendo problemas em relação a isso, de muitos kits de baixa sensibilidade e especificidade, então acaba gerando alguns resultados que deixam a desejar, né, em termos Eu queria até perguntar uma coisa sobre isso aí. Ah, Eu vi em alguns casos, ser noticiado, com jogadores de futebol, né? Eles primeiro foi anunciado que os rapazes estavam com a doença, depois verificaram que foi um erro. Isso aí acontece porque foi na hora de manusear os testes foi ou teste, que poderia... foi teste rápido. Se foi teste rápido, um teste sorológico, o que tem acontecido às vezes é de reação cruzada, de às vezes você ter um outro tipo de agente etiológico, outro tipo de patógeno que coincide e acaba dando positividade no teste do SARS-CoV, entendeu? Um falso positivo, no caso. Agora, já a questão do RT-PCR, aí tem que ser verificado, né? Porque, vamos supor, quando o RT-PCR ele fez, eu não sei qual foi o teste, porque assim, eu não acompanhei essa reportagem específica. Né? Mas aí teria que ver, porque o RT-PCR, se ele deu positivo em um momento e deu negativo no outro, tem que ser verificado, porque, como eu falei, o tempo que ele permanece nessa via nasofaríngea é em torno de 3 a 11 dias. Quer dizer, quando foi que foi coletado, né, essa amostra? Quando foi coletado depois? Então, existe essa interrogação, né? Tem que ver como é que foi que aconteceu o caso dele. Outra coisa que eu estava lendo sobre, até achei muito interessante, a UESC ela faz um trabalho maravilhoso agora com vocês nesse enfrentamento, né? Existe uma pesquisa sobre os testes lá dentro da UESC, né? E ela tem feito um trabalho maravilhoso, no caso de vocês, com as escolas no sul da Bahia. Fale um pouquinho para a gente dessa experiência, que tem sido muito virtuoso. Olha, em relação às escolas, você está falando dos testes que estão sendo realizados nas escolas. Isso, A isso. UESC ela tem uma parceria realmente com o município em relação a essa testagem.
Mas, assim, esses testes que estão sendo realizados são os testes sorológicos, não Sim. são os do laboratório que eu faço parte. Então, assim, eu sei Hum, que eles estão realizando, que o pessoal da biomedicina está junto, dando um apoio, né, ao mas, município na realização desses testes, né, que eles estão tá tendo uma produtividade muito boa em termos de sim. resposta da comunidade, resposta da execução, porém não é o que a gente está realizando. O que a gente está realizando, o RT-PCR, ele tem uma demanda específica. No caso, nós Hum, fomos credenciados pelo LACEN, né, pelo Laboratório Central hum, Gonçalo Muniz, de saúde da Bahia, né, que é ele que está hum. recebendo todas as amostras da nossa Bahia, vai para lá, pelo menos a grande parte, o grosso. Eles, hoje em dia, estão fazendo em torno de 4.000 amostras por dia, da última vez que eu soube. Então, assim, eles realmente têm uma demanda muito grande. E aí nós vimos o quê? Que à medida que foram avançando, né, em termos essas Sim. demandas, a população começou, né, digamos assim, as academias, como a Universidade Federal da Bahia, em Conquista, a gente viu também o pessoal de Feira de Santana, Jiquié, Ipiaú, aqui. Então a gente começou a Hum. ver maneiras, ver formas de tentar ajudar a região, dar uma devolutiva para a região. No caso da gente, né, no caso a minha realidade, nós tivemos uma equipe de 5 professores e um servidor e uma servidora, nós nos reunimos e começamos a trabalhar, né, buscando justamente uma maneira de trazer o laboratório para a UESP, assim, uma coisa que não foi fácil, porque Imagina. o que a gente tinha lá na UESP era um laboratório de pesquisa, não era um laboratório de diagnóstico, é uma coisa completamente diferente. Então, a Sim, gente verdade. precisou de uma parceria muito grande, de um apoio muito grande. Tivemos apoio, graças a Deus, assim, da Universidade Estadual de Santa Cruz, através do nosso reitor, Alessandro Fernandes, que nos ajudou em termos da estruturação, deu todo apoio na estruturação física do laboratório, apoio de alguns professores que cederam equipamentos para que estivessem lá dentro do laboratório, o Instituto Arapiaú, que também fez uma doação substancial, que através dele nós conseguimos é, ajeitar, no caso, a questão da manutenção no aparelhos, né? E trocar filtros, EPAs de cabines de fluxo, para que pudéssemos atuar. Então, somente a partir Então daí, funcionou, né? a partir disso aí, foi que a gente foi responder a nota técnica do LACEN, que eles requerem um laboratório de nível de biossegurança NB2, requerer alvará da vigilância sanitária, então com toda a documentação, fazer toda a parte de procedimento operacional padrão, fazer programas de gerenciamento de resíduos sólidos em saúde, Conselho Regional de Farmácia para poder obter a responsabilidade técnica, né? Tem que ter registro. Então, assim, foi um caminho longo. Foram o quê? Nós começamos a trabalhar nisso final de março. E começamos a Hum, trabalhar, a gente começou a executar os exames no dia 19 de junho. no início já, né? 19 de junho foi quando nós começamos, nós fomos credenciados. Nesse interim, fomos treinar no LACEN, duas professoras, eu e outra professora Bianca, treinamos lá no LACEN para poder acompanhar, né, todo o itinerário das amostras, toda a parte de busca, de conferência, porque precisa, né, estar sempre fazendo essa triagem, a recepção, o cadastro dessas amostras. Então, a gente foi fazer isso para retornar. Trouxemos um painel às cegas, um teste, né, para que Que realizasse na maravilha. instituição. Aí fizemos esse teste, aí acertamos as 10 amostras que eles mandaram, foram 100% de acerto. Aí encaminhamos para o LACEN, Ah, eles deram o credenciamento. Aí, a partir daí, foi que nós começamos a realizar os exames. eles fizeram, jogaram pesado para ver se vocês estavam realmente preparados, não é isso? Precisa, né? Existe essa necessidade, porque você está lidando com vidas, você está lidando com um diagnóstico importante e você tem que ter uma equipe preparada, você tem que ter uma organização dentro desse laboratório. Então tem que ter realmente assim, tem que ter etapas e precisam ser cumpridas realmente. E acaba sendo, como alguém comentou aí, que a UESC é o orgulho da Bahia para nós.
o trabalho de vocês acaba sendo importante para toda a universidade, né? Como é que a Ah, universidade vê isso? com certeza, e nós ficamos assim muito felizes de ter a oportunidade de dar a devolutiva à sociedade, porque eu acho que nós, enquanto universidade, né, a gente trabalha justamente na tríade da pesquisa, do ensino e da extensão. Quando a gente fala da atividade de extensão, dessa atividade extensionista, a gente quer dar essa devolutiva. A atividade da pesquisa, ela tem, digamos assim, valia muito, ela é muito valiosa, porém, a devolutiva dela é um pouco mais lenta. Já a extensão, justamente quando você dá essa devolutiva imediata, a sociedade enxerga, né, de forma imediata também, ela tem um retorno imediato daquilo que a gente está Sim. executando. E nós, como universidade, nossa, a gente fica, eu digo assim, extasiado, muito gratificado de ter essa oportunidade, de estar dando essa É o devolutiva. papel Hoje em dia, social, né? sim, hoje em dia, a gente, assim, nós começamos, dia 19 realizando 40 testes, né? Nossa capacidade laboral, porque nós estávamos fazendo toda a nossa extração manual. Então, é um exame que ele é demorado. Todavia, quando fala assim, poxa, vocês só realizavam 40 testes, mas quando foram resolver com o LACEN de onde nós realizaríamos esses testes, o LACEN pediu que nós realizássemos os testes dos hospitais. Então, nós trabalhamos com 10 testes, que é 10 amostras que vêm do hospital de base, 10 amostras que vêm do Sim. Calixto Millage, 10 do Hospital Costa do Cacau e 10 do Hospital de Ilhéus. E Sim. muita gente olha e acha que é pouco, mas o que estava acontecendo? Nós conseguíamos entregar o resultado em menos de 12 horas. O que a gente tinha colocado sempre colocamos para os hospitais, que nós daríamos os resultados em 48 horas. Todavia, as amostras chegavam sempre 8 horas da manhã, quando dava por média de 5h30, 6 horas da tarde, os resultados já estavam no computador, já no programa do gerenciamento de ambiente laboratorial, o GAL, disponíveis para que esses indivíduos no hospital tivessem acesso e pudessem tomar decisões, que é importante. Às vezes, E, você tem um paciente que ele está ele tá ali, ele recebe ele com um problema respiratório, e aquele médico, aquele profissional não sabe se ele é Covid ou ele não é Covid. Então, ele trata como Covid. Mas quando você tem um resultado não detectável, ele pode dar outro encaminhamento. Né? Então, que é assim como você fundamental, dá Cláudio. você remover também ele da ala Covid, você precisa de testes. Eu acho isso Então, fundamental, esse trabalho. Nessa etapa aí, principalmente quando o cidadão está no hospital, em situação bastante complicada, o trabalho de vocês ganha uma relevância, não que não seja, né, nos demais, mas quando o hospital ali está esperando a resposta de vocês para poder dar o tratamento efetivo para o paciente, esse trabalho, nesse momento, ele se transforma mais ainda, não é isso? é verdade. Outra coisa assim que vale ressaltar é que assim a gente se comprometeu, a UESC, ela se comprometeu e comprou, ela financiou um extrator de RNA. E o extrator já Legal. chegou na UESC, chegou Que agora no massa. início do mês, e ele está lá paradinho, esperando. Daqui a pouco eu conto essa etapa. E aí, conforme isso, né, conforme o extrator, a utilização desse extrator, nós podemos chegar à nossa capacidade laboral em torno de entre 150 a 200 amostras por dia. Legal. Só que o que é que está acontecendo? É que nós estamos sem kits de extração. Porque assim, quando nós começamos a realizar os exames, desde junho, o LACEN foi muito claro conosco. Eles disseram, nós não temos condições de estar ofertando a vocês os kits de extração. Porque enquanto a gente tem ainda o manual, a gente oferta, e eles ofertaram os que eles tinham. Porém, vai chegar um momento que nós não vamos ter mais esses kits para extração manual, só temos automatizado. E o que eles têm lá de automação não pega no aparelho que a gente comprou. É outro tipo. Então, o que é que Entendi. Ó, aconteceu nisso? Então, o que Flavinha é que fez uma pergunta aconteceu? aí, ó. Sim, diga. Deixa eu ver aqui, ó. Ah. O que é RNA, pelo amor?
É ácido É os nomes ribonucleico. técnicos que nós leigos. Digamos assim, é o código genético do vírus, para ficar bem certinho, assim, Isso, mais simples de entender. mas simplificando. É. Codificou para nossa inteligência. É como se fosse a impressão digital. Que maravilha. Ó, é, existe uma parceria privado-público nessa nova, digamos assim, eu posso falar novo porque mudou totalmente, né? A visão do laboratório da UES. Existe uma parceria? Olha, a parceria que existe em relação ao privado foi o que a gente teve doações, né? Em relação, a gente teve doações pelo Instituto Arapiaú, foi o local que fez doações para a gente. Nós firmamos um convênio com a Prefeitura de Ilhéus também. Na realidade, a gente buscou várias parcerias, convênios com as instituições, tivemos ajuda até da MURC, que foi atrás também de alguns secretários de saúde, para ver a possibilidade justamente de nos ajudar em relação à compra desses kits de extração, porque assim, os kits de amplificação são dois kits que a gente utiliza, né? Amplificação e extração. O de extração do RNA, o LACEN disse desde cedo que não teria como estar disponibilizando. Então, nós tivemos essa preocupação desde cedo, ainda fazendo os exames, de ir atrás, digamos assim, de parcerias. E aí nós fomos atrás justamente dessas secretarias para ver, aí conseguimos o convênio com a Prefeitura de Ilhéus, mas assim, acho que o problema já, demora um pouco, né? Elucidar as coisas, resolver a própria burocracia. E aí, assim, não foram comprados ainda, não chegaram. E, infelizmente, a gente teve que parar o laboratório agora na quinta-feira passada. Na quarta-feira foi o último dia que nós trabalhamos. Então, nós paramos e estamos aguardando. Né? O Instituto Arapiaú nos socorreu novamente, fez uma nova doação de um valor e nós já pedimos alguns kits para que eles sejam comprados, mas em face a isso, eu devo dizer assim que nós conseguimos também, lá pela UESC, participamos de um edital de laboratórios de campanha e conseguimos ser contemplados, né, nós, a única universidade estadual e mais 12, se não me falha a memória, universidades federais, conseguimos ser contemplados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, né, com recurso da FINEP. Dentro desse edital, a gente vai receber uma média de 1.300.000, 1.200 a 300 mil, justamente em kits, em materiais, insumos em geral, para a realização de exames. Só que esse dinheiro da FINEP, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele foi liberado o quê? Semana passada, mais ou menos. Então, nós providenciamos fazer a solicitação de compras, mas você sabe que também existe outra coisa também, além da burocracia, que a gente tem que estar sempre... A gente está tendo uma demanda muito grande por esses insumos, por esses kits. Então, assim, o mundo inteiro está solicitando. Então, antigamente, a gente fazia a solicitação de um kit de extração, de uma pipeta, uma ponteira, digamos assim, de uma quantidade de ponteiras, em uma semana, 10 dias, estava no nosso laboratório, às vezes até menos. Hoje em dia, leva a média de 30 dias, quando não mais, por causa justamente dessa demanda, né? Que está muito grande por conta de todos os locais. A demanda aumentou bastante, mais ainda, né? Pois é, então assim, eu acredito que esse valor, né, que a gente fez as compras do edital, do pessoal da Ministério da Ciência e Tecnologia, esse material deve estar chegando meado de setembro. A gente não quer ficar parado até meados de setembro, então a gente está lutando para poder retornar. E graças a Deus, assim, o Instituto Arapiaú nos ajudou, né? Agora aí a gente deve estar retornando na semana que vem. É a nossa programação, tentar ver. E vamos ver se sai também a compra, né? Pela Prefeitura de Ilhéus. Tomara que dê tudo certo. Ó, tem alguns Ah, amigos entrando aí. Forte abraço aí. Abraão, Roberta, Val Cabral. Inclusive, a Val Cabral perguntou se estava na hora já de ter um LACEN aqui na região. Uma com pergunta. certeza, por que não? Já tem LACEN em Vitória da Conquista, tem Porto, por que não aqui, né?
É isso aí, boa, boa. Quem sabe as autoridades não se sensibilizem com Sim. essa realidade, né? Acho que é importante a gente estar pedindo que as coisas avancem. Trazendo mais para o trabalho que vocês fazem, eu acho que é uma resposta fantástica que a universidade dá para a sociedade. Em um momento tão difícil, tão complicado. Fala um pouquinho mais dessa importância para a gente. Como eu estava lhe falando, né? Geralmente, o que estava acontecendo? Os exames são coletados, uma boa parte ainda são, tá? Porque, como eu estava falando, a gente só estava recebendo essas 40 amostras. Então, os exames que são coletados aqui, que vão para Salvador, o LACEN, por conta da grande demanda que ele tem, eles estão emitindo os resultados numa média de 5 dias, da última vez que eu soube, tá? Para não gerar polêmica. Estava emitindo Sim. resultado devolutiva em 5 dias, 6 dias, mais ou menos. Então, quer dizer, é um período que acaba sendo longo, né? Para uma pessoa que está esperando o Sim. resultado, para uma pessoa que está esperando para poder resolver uma determinada situação. Então, acaba que complica, né? Um pouco em termos de você poder tomar determinadas decisões dentro da saúde. Além disso, a gente sabe que assim, o melhor caminho em termos de controle para essa pandemia é aumento de testagem. Quanto mais você consegue realizar o diagnóstico, o teste de diagnóstico, diagnosticar a população, você vai justamente o quê? Impedir, né, a transmissão, você vai trabalhar em prol do distanciamento, para que aquele indivíduo fique isolado, para que ele evite de estar transmitindo para os outros, para que ele se conscientize, que dê, né, digamos assim, aquela atenção e evite de transmitir. Quando você, muitas vezes, não tem essa condição de testar, o que acontece? Você tem indivíduos que são assintomáticos, que continuam transitando normalmente, que continuam executando suas atividades normalmente, e muitas vezes, às vezes até dentro, né, no interior da sua própria residência, e acontece, né, a transmissão e aumento do número de casos. Ó, tá falando aí agora a minha querida amiga, deputada Fátima Nunes, está ouvindo aí nosso bate-papo, ela está parabenizando. E dentro do seu mandato, a senhora pode muito bem nos ajudar aí nesse clamor da professora Ana Paula, viu? Minha querida amiga deputada Fátima Nunes, um forte abraço. Ela é do sertão ao litoral, a mulher anda, viu? Forte abraço. Na sua visão, essa parceria entre universidades que às vezes rola, ela contribui bastante para dar a resposta mais rápida para a sociedade? Sim, com certeza. À medida que você tem essa possibilidade, né, de estar atuando conjuntamente, óbvio que você consegue ter uma resposta de maneira mais imediata e justamente você consegue ter uma ação, né, uma contrapartida, uma tomada de decisão de maneira, digamos assim, mais assertiva, né, de forma mais rápida também. Esse vírus é novidade para muita gente, não exatamente para vocês cientistas, já conhecia algumas coisas, mas ele tem atacado em várias frentes, em vários cantos do mundo. Existe um conjunto de laboratórios trabalhando para resolver o problema da vacina. Na sua visão de pesquisadora, vamos demorar muito tempo ou já está a caminho a nossa vacina? Não, a caminho, todos eles têm falado que está. Só vou lhe fazer assim, uma pequena correção, é que assim, às vezes vocês acham que nossos pesquisadores, que outros cientistas que já sabiam. Não, existiam outros Sim. coronavírus, mas eram outras espécies. Essa espécie e a forma de comportamento dela, no caso o SARS-CoV-2, ele é Sim. completamente diferente, ele é novo para todo mundo, sabe? Ele é novo para todo mundo. Então, assim, a forma, inclusive, assim, tem deixado, né? A cada dia a gente tem aprendido mais, a gente tem estudado mais, tem buscado, né? Cada vez mais a leitura de artigos científicos, evidências. Você vê que a gente não tem tratamento ainda específico para ele. Se fala muito de medicamentos, mas quando você vai ver a literatura científica, artigos científicos que comprovem, de fato, você não tem.
né? Você não Sim. encontra. Então, assim, as vacinas, elas, as empresas, né, e os grupos que estão realizando esses estudos, nossa, eles estão correndo contra o tempo, porque para você desenvolver uma vacina, para você conseguir colocar essa vacina no mercado, é muito tempo, não é uma coisa de um dia para o outro. E eles estão avançando em passos largos. Eu espero muito que realmente assim tenha uma boa efetividade. Você vê que assim, essa semana agora saiu um artigo em Hong Kong já demonstrando que já tem reinfecção. Quer dizer, a gente ouvia Ah, falar, né? A gente estava escutando falar o caramba. tempo todo que um indivíduo pode ser, porque assim, o que é que sempre estava sendo falado? Que outros SARS-CoV, Sim, outros coronavírus, melhor dizendo, eles sim, faziam um exemplo, uma pessoa que já teve, né, que adquiria, ele fazia uma imunidade, mas era uma imunidade limitada, que não fazia mais de sim, um ano. Depois saíram pesquisas que mostravam que achavam que poderia ser 3 meses, em torno de três sim. meses a imunidade. Então, uma pessoa, se eu tive hoje coronavírus, que eu poderia desenvolver novamente uma nova infecção pós 3 meses. Mas isso ainda estava assim com aquela interrogação, porque não se Sim. tinha uma publicação científica a respeito disso. Alguns falavam que poderia ser uma reagudização. Aí, essa semana saiu um trabalho em Hong Kong, Ó, justamente de um paciente, mostrando que um paciente, ele foi sintomático, ele fez o sim, RT-PCR, deu positivo, inclusive fez o sequenciamento do vírus, e isso no início, não falei, em abril, em março, foi março ou abril, e aí depois, agora, ele se infectou novamente. E aí fizeram novamente, ele deu RT-PCR positivo, só que dessa vez ele foi assintomático e fez um novo sequenciamento. Então notou-se que era o mesmo SARS-CoV-2, todavia tinha algumas mudanças, alguns fragmentos mudavam de aminoácidos, mostrando sim. que realmente que existe esse potencial de reinfecção. Então, as Terrível, né? pessoas, eu acho importante colocar isso para justamente as pessoas que já tiveram, que já foram infectadas pelo Ninguém está imune, então, né? SARS-CoV-2, que já tiveram a Covid-19, não achem que estão imunes, que estão Isso é livres. uma situação chata, né? Muita Pois gente é, achando que então, já teve. não é assim. Então tem que Eu, continuar a ter cuidado do mesmo jeito. ó, Flavinha fez uma pergunta que eu achei muito pertinente, ó. Pergunta se quando existe óbito, o resultado do exame dele tem prioridade na frente dos vivos que estão Tem, aguardando. tem, tem sim. Toda vez que é óbito, ele tem é prioridade. Eu digo assim, de cadeira, porque como eu treinei, fiz o treinamento lá no LACEN, então, independente, 5 dias, 6 dias que demora para dar o resultado, mas quando era óbito, eles passavam na frente de todo mundo para poder emitir o resultado o mais rápido possível. Lá no laboratório, no LAFEN, aonde da UESC, Sim, acaba sendo prioridade com todos os outros. Como a gente entrega o resultado, ele roda junto, ele entrega o resultado junto, porque a gente entrega resultados em menos de 12 horas. Quando acontece da gente entregar um pouco a mais, é quando acontece de ter alguma repetição, algum probleminha em termos de extração, vamos fazer uma repetição. Aí no outro dia já elucida e libera o resultado. Mas mais do que isso, não. Então, ele acaba sendo prioridade junto com todos os outros, porque nós entregamos os resultados no mesmo dia, na maior parte das vezes. eu só não entendo, às vezes, como um laboratório de vocês, com tanta eficiência, ele não recebe o apoio devido. É lamentável, né? Mas faz É, a parte do. gente, a gente fica triste. Olha que a gente conversou, tivemos várias reuniões com diversas secretarias de saúde, vários secretários de saúde, colocamos a nossa angústia, né, a nossa agonia, mas eu entendo que às vezes assim, o pessoal está super lotado, está trabalhando muito, tem muitas demandas, e que quando eles veem a gente executando, mas a gente estava antevendo, porque a gente sabia que isso ia acontecer, e a gente sabe que demora
essa compra, que não é uma coisa de eu pedir hoje e amanhã tá aqui, que geralmente Sim, tem sim. uma espera, porque a demanda mundial está muito grande por esses kits, por esses insumos para realização de exames. Então a gente já sabia e já estava querendo, né, antecipar isso para que fizesse essas compras em tempo, para a gente não precisar parar. Porque queira ou não queira, Exatamente. quando você pensa assim, 4 dias o laboratório parado, 5 dias de laboratório parado são 200 exames a menos, 200 resultados a menos. Desde o dia 19 de junho, que nós começamos a trabalhar, até a última quarta-feira, nós conseguimos realizar quase 1.300 exames. Imagina, ó. A eficiência, como o professor falou aí, ó, o trabalho de vocês dá resposta muito rápido, né? E não recebe o apoio governamental devido. A gente está precisando justamente ter esse apoio, né? Eu espero que dê uma celeridade, né, a isso, aí as secretarias, que eles comecem a visualizar, né, com novos olhos e que dê uma Sim. celeridade, né, em relação. Mas pelo menos a gente conseguiu fechar uma parceria com o convênio com a Prefeitura de Ilhéus, né? Só a gente só precisa de uma celeridade. Eles forneceram, inclusive, deu assim, tem que dar César, quer dizer, eles forneceram EPIs para Sim. nós, sabe? Levaram lá várias vezes, mas os kits foi que ficaram em falta, né? Eu acho que Realmente. a Prefeitura de Itabuna poderia fazer essa parceria também, né? Seria bem-vindo É, nessa hora. todos, acho que a devolutiva são para todas, o interesse é esse. E eu espero que realmente agora, porque realmente, assim, desde o início, né, de agosto, a gente já está com o extrator. Então, se já tivessem comprando esses kits, a gente já teria pulado a nossa demanda, já tinha saído dessas 40 de 40 testes de diagnóstico que nós realizamos dia, já poderia estar em 150, 200. Então, poderíamos estar atendendo melhor ainda a região e, é claro, e aumentando, né, essa oferta, uma vez que o LACEN continua realizando, né, exames. Então, poderíamos estar Ó, realizando uma maior quantidade de exames. o professor Pedro disse o seguinte, é o trabalho dos professores, e o trabalho dos professores é voluntário, de certa forma, gente. Tiro o meu chapéu para todos os professores envolvidos na elaboração, estruturação e execução. Tenho orgulho de vocês. Nós também temos muito orgulho, viu? O trabalho de vocês é diferenciado. Como disse Flavinha, são 120 municípios que vocês atendem. É um trabalho perfeito. Assim, são verdadeiros heróis nessa guerra, né? São verdadeiros soldados na linha de frente. Fale para nós um pouquinho desse dia a dia, dessa experiência dentro do laboratório, brigando, lutando, além de contra o vírus, também contra a burocracia. É, na verdade, assim, a rotina, assim, a nossa equipe no laboratório é uma equipe pequena, né? Primeiro, realmente é um trabalho que ele é voluntário, porque nós entendemos realmente que assim, existe a necessidade da devolutiva para a universidade, para a sociedade, né, para a nossa comunidade, Sim, enquanto universidade, enquanto professores, né, que estamos ali. Eu sim, sempre disse, eu me sinto sempre em débito com a sociedade, uma vez que a minha graduação foi pela Universidade Federal da Bahia, minha pós-graduação foi em instituição pública, tanto na UES como na USP. Hoje em dia eu sou funcionária de uma instituição pública, né? Eu sou uma servidora pública, então nada sim. mais, né, que eu me sinto obrigada realmente a fazer essa devolutiva, né, para a sociedade, a atuar, a ajudar a nossa comunidade. E é como o professor aí colocou para Pedro, você, realmente assim, é um professor Pedro. trabalho de uma equipe de professores que é voluntário. A gente não recebe em específico para isso, Sim. sabe? A gente recebe para as nossas aulas, né, em termos de pesquisa e tudo mais. Então, eu não tenho um acréscimo no meu salário para fazer isso. Mas a gente faz de muito bom grado, com o coração assim cheio de alegria, sabe? E porque a gente realmente tem essa felicidade de estar ajudando a sociedade.
sabe? Então, e é um trabalho árduo. Geralmente, o quê? É 10 para as 7, eu tenho que estar saindo de casa, para estar 7h30 no laboratório, para poder passar por todo o processo de paramentação. Aí a gente adentra na sala, faz a desinfecção toda lá. Quando geralmente os hospitais começam a chegar em torno de 10 para as 8 da manhã, aí eles trazem as amostras, aí nós vamos fazer toda a parte de triagem, de conferência, sabe, de cadastro, de impressão de etiquetas, de código de barras, para poder marcar tudo. Depois marca criotubos, aí depois encaminhamos. Né? Só de etiquetas são 6 para poder marcar e dar seguimento. Depois disso, a gente encaminha para a extração, para realizar todo o processo de extração, que é um pouco demorado, não é rápido. E aí, à tarde, acontece o processo de amplificação, já vai para outra etapa, a terceira etapa, que é de amplificação, e no finalzinho da tarde, nós vamos liberar os resultados no programa, né, no computador, através do programa do gerenciamento do ambiente laboratorial, que é um programa que ele é do Ministério da Saúde. Ele no caso, todos os LACENS, os laboratórios centrais e os laboratórios parceiros dos laboratórios centrais, eles acabam tendo que ter esse acesso para poder ter um encaminhamento do exame através de um hospital ou através de uma UPA, né? Que ele encaminha, a gente consiga visualizar e depois cadastrar o resultado para que ele possa ter acesso lá. Flavinha disse que você usa roupa de astronauta lá para. É mais ou menos, porque a paramentação, a gente, pelo menos, o que é que a gente trabalha quando chega lá? Aquela higienização toda das mãos, aí depois, geralmente eu visto um macacão, né? Aquele macacão impermeável, depois o macacão vem aquelas botas, né? Calças, botas, usa um jaleco descartável por cima. Depois do jaleco, a gente tem o gorro que coloca, tem o face shield para proteção facial, né? O protetor facial, luvas que a gente utiliza 2 pares de luvas. Então é Se todo. vestindo com toda essa parafernália, qual é o sentimento? Que vai para uma guerra espacial, coisa do tipo? Eu já acostumei. Eu vou ser assim, bem sincera. Eu me sinto 1 milhão de vezes mais segura dentro do laboratório do que na rua. Eu me É sinto tão mesmo? segura dentro daquele laboratório, em termos assim, do que eu estou paramentada, porque eu sei o que eu estou fazendo, sei como eu estou agindo, como eu estou atuando, quem fez a limpeza, o treinamento de quem fez a desinfecção do laboratório, do que a gente acompanhou, do que a gente coloca aonde, onde pode pegar, sabe? Do trabalho que a gente executa. Coisa que quando eu vou na rua, eu vou no supermercado, eu vou em outros locais, eu não me sinto segura do mesmo jeito, sabia? Agora, diante dessa realidade que vocês vivem lá, e especificamente você, com toda a sua equipe, sabedora da problemática de fato, sabedora da grave realidade, e quando vai para a rua que vê o descaso, não dá uma decepção? Dá muita tristeza, sim. Dá muita tristeza porque as pessoas, eu noto que tem muito desrespeito, sabe? Desrespeito mesmo. Nossa, eu trabalho com isso, eu recebo amostras todos os dias, mas eu tenho medo, eu tenho respeito pelo vírus, sabe? Por mais que as pessoas digam, é um vírus que ele só acomete pessoas idosas, pessoas com comorbidades, é que acaba levando a uma gravidade maior. Não é isso que nós temos visto, certo? A gente tem visto que a maior proporção, realmente, a maior número de casos é realmente pessoas que têm comorbidades, que é realmente pessoas de idade mais avançada. Todavia, a gente tem visto também pessoas novas indo a óbito. Crianças, mulheres de 20 anos indo a óbito, que tem uma vida pela frente. Eu não sei se. Eu sou nova, eu me acho nova. Eu tenho 48 anos. Então, assim, será que se eu adquirir esse vírus, eu vou ter como vai ser a Não minha sabe a resposta? loteria que é, né? Exatamente. É uma A outra loteria. coisa que eu acho que vale a pena sempre estar em mente é que a gente precisa reduzir o número de casos de busca hospitalar. A gente está vendo que os hospitais eles estão cheios, estão superlotados.
né? Os profissionais de saúde estão esgotados, os enfermeiros, os médicos que estão direto em contato, dia após dia, árduo, cuidando desses pacientes. Então, o que a gente puder, enquanto sociedade, eu digo tanto, eu estou falando Ana Paula, pessoa, digo assim, da comunidade, não estou falando da Sim, sim, professora, pesquisadora, nada, estou falando da pessoa sim. que faz parte da comunidade. Eu acho que a gente tem que ajudar. E como é que a gente ajuda? Como é que eu posso ajudar? É justamente evitando. Se você tem que ir para a rua, você tem que ir para a rua. Por que você tem que ir para a rua? Ah, você tem que ir para a rua para poder fazer suas compras, porque você precisa trabalhar. Mas tenha o seu cuidado, mantenha o seu cuidado. Quando chegar em sua casa, quando você for sair, evite justamente o Sim. quê? De estar é, na rua por motivos banais, que não tem porquê, fazendo, evite estar fazendo aglomeração. Pô, a gente tem visto pessoas dando festas, sabe? Fazendo festas, aglomerando, fazendo reuniões. Aí, realmente, assim, Sim. deixa triste, sabe, o descaso. Particularmente, eu fico muito triste. Eu já tive a experiência de conhecer alguns outros lugares fora do Brasil. E a cultura de alguns países, o cidadão, quando ele está um pouco doente, ele já quer usar uma proteção, uma máscara. E aqui existe um descaso total quanto a isso. Ele precisa, às vezes, das pessoas cobrarem do outro um comportamento que era para ele ter próprio. Com É. essa mudança agora, com o uso da máscara, sendo obrigado por lei, né? A senhora acha que o comportamento pode ajudar no combate a outras doenças também? A gente tem visto aí. Ó, com certeza pode ajudar, mas a gente ainda precisa avançar muito. Por que que eu estou colocando avançar muito? Porque não adianta você ter uma obrigação de usar uma máscara e não ter uma conscientização. Porque o que é que eu vejo por aí? A pessoa diz, ah, porque eu sou obrigada a máscara. Aí bota a máscara e fica a máscara aqui, com o nariz de fora. Ou coloca a máscara no pescoço, coloca a máscara no queixo. Usa a máscara assim, não adianta. Ou você usa ou você não usa. Eu parto sempre de um preceito. Eu acho que a máscara é como se fosse uma roupa íntima. Você tira sua roupa íntima em qualquer lugar por aí, você não tira, você tira em sua casa. Você coloca em sua casa e retira em sua casa. Para mim, a máscara é do mesmo jeito. Quando eu saio da minha casa, eu coloco a minha máscara. Quando eu retorno, eu retiro. Eu não fico comendo na rua, não fico bebendo na rua. Se houver uma necessidade extrema, tem que saber como retirar. Você tira pelo elástico, certo? Bebe, depois coloca novamente. Não ficar pegando na frente da máscara. Todo mundo pega na frente, pega. Você ajeita ela, mas tem que ter uma higiene das mãos antes, uma higiene das mãos depois. Então, assim, tem todo um protocolo. E as pessoas não estão preparadas para isso. Eu não vejo isso, sabe? E aí, às vezes, eu estou na rua, me dá uma angústia, porque justamente assim Imagina. eu percebo isso, sabe? A máscara em tudo que é canto, mesmo no local certo, aí passa a mão na máscara, aí pega na máscara, pega em outra coisa. Então, deixa muito a Sim. desejar. Ó, o tempo vai indo embora rapidinho, só falta 6 minutos e meio para a gente terminar o bate-papo. Eu queria que a senhora desse mais para nós, leigo, coisas que a gente podia no dia a dia estar colocando em prática. Dicas, Vamos, sei lá, vamos sacadas. lá. Oh, em relação, o que é que eu vejo sempre, o que é que a gente tem sempre preconizado? As pessoas pecam em relação a isso. Em casa, varre a casa. Toda vez que você tem no ambiente, você começa a varrer a casa, passar a vassoura em casa, às vezes você tem uma pessoa que tem comprometimento, o que é que acontece? Você está ressuspendendo o vírus ali. Ressuspende poeira, ressuspende vírus. Então, o ideal é sempre fazer varredura úmida, como nos Sim, hospitais, como nas clínicas. Então, e como seria essa varredura úmida? É balde, água? Não. O bom é você utilizar borrifador. Você fazer a sua solução de hipoclorito. Como é geralmente que se preconiza a solução? É uma parte de hipoclorito de sódio, daqui boa, uma parte daqui boa, sim, e 3 partes de água, iguais. E aí você coloca em um borrifador, o borrifador tem que ser âmbar, porque esse hipoclorito ele é fotossensível, então não dá para ser naquele transparente. E ali você vem com o seu pano molhado, vai borrifando no chão e vai passando o pano, né, com o rodo, fazendo essa varredura. Depois volta, faz uma segunda vez se for necessário. Outra coisa, a pessoa mesmo que às vezes tá doente, tá com
com a Covid, ela pode se ajudar. Em que sentido? De minimizar o máximo de carga viral. Como é que minimiza? E isso, o indivíduo que está com Covid, mas a gente que vai para a rua também, a gente tem que fazer sempre. Chegou em casa, digamos assim, primeiro, eu não entro de sapato em minha casa, jamais. Meu sapato fica do lado de fora. Ali eu borrifo hipoclorito no solado, deixo ele do lado de fora e entro descalça em casa. Eu não sento, eu não bebo água, eu não brinco, não faço nada. Eu vou direto para o banheiro. Quando eu chego no banheiro, ainda de máscara, eu retiro minha Sim, roupa toda, coloco para lavar imediatamente. sim, E aí eu vou tomar banho. E nesse momento, quando eu já estou despida, eu retiro a minha máscara e vou para o chuveiro. Porque aí lá, no caso, se a máscara é de tecido, eu vou lavar. Se ela já é descartável, eu já descarto, né, direitinho. Geralmente eu gosto de borrifar um pouco de hipoclorito nela e descarto. E aí eu vou lavar, vou deixar a máscara de molho, vou tomar meu banho toda, dos pés à cabeça. Uma coisa que eu tenho visto muito, as pessoas assim, eu acho lindo, eu adoro cabelo grande, cabelo grandão, mas assim, sim. as mulheres às vezes vão para a rua e estão todas de cabelo grande, isso aqui. O cabelo é um carreador de patógeno, sabe? Ele é Verdade. poroso. Então, assim, a pessoa que você vê aquele cabelo lindo de escova, você acha que a pessoa está lavando o cabelo todo dia que chega em casa? Então, se você vai para a rua, automaticamente, quando você chega em casa, você tem que lavar seu cabelo. Meu cabelo tá horroroso, não sei quanto tempo, porque eu lavo meus cabelos todos os dias. Se eu pisar o pé na rua, quando eu chego em minha casa, eu tomo banho dos pés à cabeça e lavo meus cabelos. E o banho também é diferente. Você joga a água no corpo todo, sai da água. E aí você passa sabão no corpo todo, passa shampoo, deixa agir ali uns 40 segundos, como nas mãos. As mãos não colocam para você lavar as mãos para poder justamente Sim, dissolver, né, a camada lipídica do vírus. E para você sim. lavar ali 40, ficar 40, 60 segundos lavando, o corpo é a mesma coisa. Você passa sabão e fica ali uns 30, 40 segundos, e aí depois você vai se enxaguar. Não esquecer outra coisa importante, que é lavar a narina. Dentro mesmo, sabe? Sim. Da narina. Então, assim, a gente lava o nariz, mas não é lavar a narina, é botar o dedinho lá dentro mesmo com sabão. Então, assim, o sabão ele arde, mas o que é que eu digo? Pega o sabão Johnson, aquele de neném, e aí lava ali por dentro. Por quê? O vírus ele coloniza nessa área, da região Sim. nasofaríngea inicialmente. Então, o que é que acontece? Se você, tanto o indivíduo que está doente, como a gente que às vezes vai para a rua, eu mesmo que vou para o laboratório, eu sempre faço essa higienização e gargarejo. À noite mesmo, antes de dormir, de manhã cedo, é importantíssimo você estar se banhando, tomando banho. Para quem está doente, então, que está com a Covid, tomar esse banho antes de dormir e de manhã cedo, tomar esse banho dos pés à cabeça, escovar os dentes, gargarejar para minimizar a carga viral. Para você não ficar sempre aumentando e potencializando, né, o vírus no seu organismo. A pessoa que está doente, por exemplo, também é importante trocar o seu lençol de cama todo dia, sabe? Ou passar ferro, porque a temperatura alta mata o vírus. Então tem coisinhas Agora, assim, sabe, que a gente vai é, colocando, mas eu fico disponível, quem tamo quiser me junto. acessar pelo Instagram, pode me acessar, fazer perguntas que eu gosto de contribuir. Como é que a senhora está lá no Instagram, para quem está nos acompanhando aqui, que não te segue, qual é o endereço? É Ana Paula Mariano 1. Maravilha, maravilha. Eu queria agradecer a senhora, professora, pelo carinho de nos dar essa honra de dar aulas. São verdadeiros seminários em sequência que a senhora nos deu aí hoje. Muito Não, eu que obrigado pelo carinho. agradeço. Eu que agradeço a você, aos seus seguidores, aos meus que estão aí participando, né, ativamente. E é muito bom ter a oportunidade de estar falando, de estar elucidando dúvidas, né? Muita gente, apesar da gente escutar tanto falar sobre o assunto, muita gente ainda vem com dúvidas, vem com alguns questionamentos Verdade. que não custa nada a gente estar elucidando, estar contribuindo. É isso mesmo. Quero agradecer a senhora, aos seus seguidores, aos nossos, a Flavinha, que foi a mentora desse bate-papo. Flávia Ramos, beijo no coração para vocês, a toda a galera aí que está nos acompanhando aí nesse, nesse bate-papo legal. Muito obrigado, professora. Até uma Obrigada a próxima, se você. Deus quiser. E parabéns Obrigada. pelo trabalho de vocês na UESC, viu? Parabéns. Muito obrigada. Lindo. Obrigada a todos. Boa Vocês nos noite. orgulham. Joia, beijo. Um abraço.